E aí, bonitos, na aula passada a gente falou de água, né? Eu falei para vocês da importância da água, dos aquíferos, águas subterrâneas. Disse para vocês o quão é salutar pensar que vai ser de extrema necessidade o uso dos aquíferos, desde que seja racional de forma responsável. Agora a gente vai falar sobre dinâmicas atmosféricas, tempo, clima. Olha, vai pintar um clima babado agora, viu? Olha. E aí, eu já coloco uma situação, problema para vocês. Hipóteses. Vamos lá. É possível relacionar os fenômenos atmosféricos às dinâmicas fitoclimáticas? Claro, corações. Claro que é. Porque eu estou falando aqui, e deixo isso muito claro para vocês, eu estou falando de tempo atmosférico. Já vou começando falando com vocês assim, ó. Tempo atmosférico. Mulher, o que é isso, hein? Tempo, ele pode estar quente ou frio. Tem umas relações aí de massas, de continente, latitude, altitude. A gente vai ver isso mais na frente. Mas é importante a gente entender que todas as dinâmicas fitoclimáticas e todas as questões que são inerentes à atmosfera, elas se relacionam de acordo com o tempo que nós vivemos. E aí cabe a gente começar a pensar aqui, ó. A atmosfera. Quem é que não viu isso aqui no sexto ano, né? A atmosfera. Aí você pode pensar em 3 outras situações. Biosfera, litosfera dentro, bio, vida, hidro, água. Resgata isso aí com vocês. Ó, é uma camada fina, sem cheiro, sem gosto e sem cor. Deve ser um horror, né? E aí envolve a Terra em todos os seus movimentos. Que movimentos? Resgate aí, bonito. Rotação e translação. Rotação. Lembrem-se sempre, dias e noites, né? Você lembra aí da translação às estações do ano, 365 dias, né? Ou 366 sob sexto. Resgata aí essas coisinhas com vocês, tá? E aí você tem essa espessura que, de alguma forma, é menor na região tropical e maior sobre os polos. Olha. Eu já quero deixar aqui muito, mas muito claro. Na região tropical, e aí a gente precisa deixar claro, tem uma relação com a latitude. Mulher, o que é isso, hein? Latitude, gente, ó, de alguma maneira, ela vai se relacionar com a incidência dos raios solares. Quando a gente fala de altitude, a gente já está falando de algo mais frio, ou seja, à medida que vai aumentando, né, de acordo com o seu relevo, de acordo com suas camadas, torna-se mais frio, é o que a gente chama de ar denso, rarefeito, né? É tipo daquela coisa, quando entra aquela pessoa negativa num lugar, o ar não vai ficando pesado. É a mesma coisa na altitude, o ar rarefeito. Pense naquela pessoa insuportável na sua vida. Se você me chamar de insuportável, depois a gente conversa, viu? Então, observe. Quando você pensar naquela pessoa chata, o ar vai ficar pesado. Então, o ar rarefeito, ele tem essa coisa. Ele é denso, certo? Então, aí você tem algumas camadinhas da atmosfera. Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Vamos ver isso aqui. Troposfera, camada densa, altitude, rarefeito. Mulher, o que é que você está querendo dizer aqui, hein? Lindos, olha para aquela imagem ali. Veja ali o que você está vendo. Chuva, né? Ali você pode pensar, professora, então você está falando das condições atmosféricas, né? Olha que menino inteligente. Veja só, raios, trovões, relâmpagos, medo da pega daquele negócio, mas enfim. Tudo isso acontece nessa camada daqui, ó. Então, ou seja, esses fenômenos atmosféricos que acontecem em dias assim, atípicos, tá aqui, ó, na tropo. Certo? Ó. Eita, efeito estufa e aquecimento global. E aí, pessoas, né? Observem aqui essas imagens que a gente colocou aqui para vocês, que de alguma maneira, essas duas situações aqui, ela tem uma ação que a gente costuma chamar de ação antrópica. O que é isso, hein? Homem!
E aí a gente precisa colocar aqui, ó, homem e meio. Ou seja, o homem e o meio ambiente precisa ter uma relação de equilíbrio, de racionalidade. Por quê? Chegamos num momento neste século em que a gente precisou dar uma segurada no nosso comportamento em relação ao meio ambiente. Por quê? Começamos a observar que a temperatura começou a subir, né? Algumas oscilações atmosféricas. E aí veio aquela história, aquecimento global. O planeta está mais quente e vai ficar mais, viu? Se a gente não mudar o nosso comportamento, pode ficar mais. Aí você pode dizer assim, mulher, mas eu vi lá uma reportagem que dizia assim, que o buraco da camada de ozônio ele começou a diminuir. O povo está em casa, né? Não tem carro na rua, não tem um povo jogando lixo, né? Então, tudo isso contribuiu para uma diminuição também no buraco da camada de ozônio. E isso pode contribuir para isso aqui? Pode, porque a queima de combustíveis elas estão menores, as indústrias estão produzindo menos, né? Não existe mais essa intensidade de pessoas na rua. Mas também a gente pode pensar também nessa radiação que é absorvida na gente, né? No nosso contato diário todos os dias. Que isso, de alguma maneira, ó, influencia na nossa qualidade de vida. Por que influencia na nossa qualidade de vida? Corações, preste atenção. Porque se vocês observarem, todas essas dinâmicas atmosféricas aqui, se elas não estiverem em regularidade, sobretudo nessa frente aqui que a gente vê dessa radiação solar, que de alguma maneira se inverte e volta, é como se fosse um ciclo. O que a gente vai ter? Nós vamos ter grandes e sérios problemas no que diz respeito à saúde humana. Porque nós somos uma relação direta com o meio ambiente. Se a gente não tiver um comportamento social de equilíbrio, esses fatores atmosféricos que a gente tem aí podem desencadear problemas sociais e, sobretudo, problemas mais intensos na qualidade de vida do ser humano, tá? Estratosfera, raios ultravioletas. Quem aqui nunca viu falar sobre isso? Aí você vai na praia, né? Quer dizer, ninguém vai na praia agora, né? Quer dizer, tem gente que vai. Mas, enfim. Bota lá o popozão na reta. Aí diz assim, tem que passar o protetor solar para proteger dos raios. Claro, porque você tem que tomar sol num determinado horário. Se você toma sol num horário diferenciado e não se protege, consequentemente, você vai ter um comprometimento aí na sua pele, amor, tá? Então, veja, esses raios ultravioletas, de alguma maneira, compreendem a camada de ozônio na estratosfera. Então, quando se falar em camada de ozônio, pense sempre na estratosfera. Estratos, né? Ou seja, ó, observe uma incidência solar que bate nessa camada, mas que volta. Mulher, e aí você tem hoje os concretinhos aqui. Essa incidência solar, de alguma maneira, ela pode se tornar mais intensa, ela pode se tornar, de alguma maneira, ilhas de calor, ou seja, uma concentração aí solar, né? Que não vai ser distribuída como deveria. Por quê? Porque a gente tem hoje as construções que, de alguma maneira, impedem que isso seja feito de forma bem distribuída ou de bem equilibrado. Olha aqui, a camada de ozônio. Observe de 2014, vá vendo aí, organizando-se na sua cabeça. De 1982, veja, diminuiu, né? Olha como se está em 2019. Isso porque ainda não tem uma imagem projetada para 2020. Porque com certeza deve estar bem menor. A que se deve isso? Diga a vocês. Maldita pandemia que condicionou um comportamento diferenciado da população. Por quê? De alguma maneira, a nossa relação com o meio ambiente tende a mudar. Porque vai ter que haver um equilíbrio, né? Sobretudo porque a gente mora aqui. Se a gente não equilibrar isso daqui, não é a terra que tem de se acabar não, viu? Somos nós. Então, observe aí que tudo isso daqui se relaciona, né? Com o que a gente pode pensar com as dinâmicas atmosféricas. Então, observe, de 2014 para 2019, nós temos uma progressiva regressão aí desse buraco da camada de ozônio. Mesosfera, raios cósmicos, é muito simples isso daqui, ó. Aqui o ar realmente é mais rarefeito.
A temperatura está influenciada pela altitude, ou seja, aqui a gente pode pensar que aqui é o quê? Frio. A altitude, né? A gente tem uma relação mais direta com o que a gente pode pensar no frio, tá? Então, observe, a mesosfera, você tem aqui como exemplo raios cósmicos, tá? Fica muito claro isso daqui, certo? Tem alguns autores que trabalham assim nas suas literaturas, que aqui também pode contextualizar a aurora boreal, tá? Não está errado, não. Mas em grande parte da literatura também existe aqui os raios cósmicos. Termosfera. Quem é que não tem Sky em casa? Eu não tenho não, viu? Eu tenho outra coisa lá. Mas o sinal da Sky, você sempre lembra do sinal da Sky céu, que é onde está os sinais de satélite. Então, a termosfera é responsável pelos satélites, os sinais. Então, lembre-se sempre de Sky. Sky quer dizer céu. Olha só, inglês aqui, que babado, né? Então, quando você pensar na termosfera, lembre-se sempre dos sinais de satélite. E lembre-se da Sky da sua casa. Se estiver funcionando, é porque você pagou. Se não pagou, vai ficar sem sinal. Então, observe aqui que a termosfera está alinhada aos sinais de satélite. Exosfera, gases hidrogênio e hélio, né? O ar tende a ficar mais vácuo, as temperaturas são mais elevadas. Deve ser um frio do cão, né? Deus me defenda. Então, veja, ela está nas suas extremidades. Então, todas essas camadas que a tia aqui falou, elas têm uma relação direta, e a gente vai ver mais à frente lá, quando a gente for falar de tempo e clima, elas se relacionam. Essas camadinhas, elas estão conectadas, posteriormente, quando nós somos distribuídos, em todas as dinâmicas climáticas, seja nos elementos ou nos fatores climáticos. E aí cabe você já começar a dar aquela pesquisadinha, aquela curiosidade, o que são esses fatores, o que são esses elementos climáticos. Certo, bonitos? Aqui está a nossa atividade. Olha, e nós vamos com vocês, e vai aqui, elaborar um mapa mental sobre as camadas da atmosfera. E aí a gente está dando para vocês um app para fazer esse mapa mental. Mindmeister, vocês vão se divertir. Mulher, o que é que eu posso fazer no Mindmeister? Pode botar vídeo, pode botar imagem, pode colocar lá emojis. Então você pode misturar tudo aí no babado, aqui no Mindmeister. E se eu não souber fazer o Mindmeister? Faz lá com seus estabilos, com seus giz de cera, com o que você quiser. Faz lá seu mapa mental bem bonitinho, tá? E não deixem de responder essas questões aqui. Porque no plantão de dúvidas, a gente vai estar lá revisando com as atividades. Fui clara? Beijo, fui, até a próxima!